Ei, Érica, bom dia. Nós estávamos começando a live às 5h30. Hoje aqui é feriado e mudamos para 6h30. Desliguei ali o louvor. Gente, bom dia. Hoje é o nosso 6º dia. E sobre o louvor, eu falo, gente, eu recomendo. Sempre quando for ter esse momento de intimidade, adoração com Deus, coloca um louvor. Coloca essas playlists que tem e deixa tocando. Conforme for esse momento, você vai identificar com alguma. E quando você for identificando, você vai salvando e criando uma playlist para esse momento de adoração, de intimidade, ou às vezes só de silêncio. Que às vezes faltam palavras, mas Deus conhece, né? O nosso interior, sabe melhor do que a gente deseja expressar. E dando continuidade, né? Lembrando que o nosso devocional, ele é uma continuidade de cada dia. Ele tem um processo, algo intencional de conectarmos com nós mesmos, com a nossa fonte. E entender quando foi que a gente se perdeu. Então, hoje é o 6º dia, que vem falar onde foi que eu me perdi. Quem não assistiu os dias anteriores, tem salvo aqui e também lá no canal. E o link para acessar o canal tá aqui no Instagram. Hoje, o versículo é Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Lindo, né? Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E lendo isso aqui agora, eu fiquei pensando, né, em relação à prosperidade de Deus. E já parou pra pensar, né? Foi a reflexão de ontem. Ele pastor Jackson Juninho, não sei se é Juninho, esteve aqui no aniversário da cidade. E eu fiquei refletindo que é verdade. A prosperidade de Deus, ela não tem valor. Tudo que vem de Deus é um valor tão incalculável que não tem valor. Porque quais são as coisas que só Deus pode nos dar? Não tem valor. Sua saúde tem valor. Sua visão tem valor. Sua audição, seu olfato, seu tato, sua locomoção. Olha que lindo. Gerar vida, sabe?
por mais que a medicina avance, as pessoas querem fazer o real resultado, quem deu o sopro de tudo, que criou tudo, você tem valor? Todas as coisas de Deus, toda a prosperidade de Deus, o que vem dele, é um valor incalculável. Porque simplesmente não tem valor que alguém possa pagar para ter. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas humanamente falando, ela vai comprar, né? A questão assim de doação de órgãos. Vocês entendem? Quem pode dar toda a prosperidade do mundo é Deus. E a prosperidade de Deus, ela é um valor incalculável. Amy, bom dia. Então, no devocional de hoje, fala assim, onde foi que me perdi? Se nossa vida, ela é projeto de Deus, se recebemos de Deus todos os dons para vivermos a vida que Ele planejou para nós, se fomos criados de modo especial e admirável, e se existe uma missão para ser vivida por nós para contribuir com o reino de Deus, porque alguns de nós têm vivido uma vida tão distante dessas verdades. Onde foi que nos perdemos? Onde foi que nos desconectamos do projeto original do Criador e passamos a viver uma vida sem propósito e diante dos planos de Deus para nós? E aqui a autora hoje, ela vem dar um exemplo de algo que aconteceu na infância dela. Porque são esses processos, os acontecimentos que foram forjando, moldando a nossa visão de mundo, de futuro, o valor sobre nós mesmos. E os post-it, né? As falas que foram colocando, sei lá, desenrolada, que chega atrasada, que é destrampelhada, que você não faz nada direito. O que mais eu fico escutando? Vamos lá, igual hoje a pessoa gosta de ficar falando de bloqueios, né? Ah, você é sócio da CEMIG. E sobre essas falas, sem maldade intencional, que vem, né? Foi moldando o nosso caráter, as nossas atitudes. Foram colocando post-its que são diferentes daquilo que Deus sabe a nosso respeito. E dentro dessas histórias, os acontecimentos também. A autora conta, né? Para facilitar a compreensão de algo que ela tinha e aí ela passou por um processo para poder entender isso. Que quando ela era criança, os pais por algum motivo esqueceram de buscá-la na escola, no horário. Então todas as crianças foram indo para casa, a professora, e nunca mais chegava alguém para buscá-la. E depois disso, né, a pessoa que estava com ela, guardando, porque como era um tempo lá atrás, né, gente, como antes da era do celular, não era ir lá e mandar uma mensagem, um WhatsApp, fazer uma ligação. Não tinha essa facilidade para ter a comunicação com alguém. Aí toda a escola já foi embora. No final, ela já estava com uma moça da escola totalmente desconhecida, que ela não tinha visto. Já tinha escurecido, já era noite e não chegava ninguém para buscá-la. E aí ela conta que lógico que depois chegou alguém para buscá-la, mas que ela foi se sentindo tão insegura, com tanto medo e sem valor, porque só alguém sem valor é esquecido. E que ao longo do tempo, sempre quando ia anoitecendo, chegando próximo às 6 horas, ela sentia essa ansiedade, uma agonia muito grande, das mãos suarem, merem, ela sentir medo, e que esse sentimento acompanhou ela por muito tempo até a fase adulta, e que ela não sabia o que era. E que foi nesse processo de descobrir, de se encontrar, que ela foi dando vida às imagens, às memórias, que ela lembrou desse fato que aconteceu com ela lá na infância, desse episódio quando esqueceram de buscá-la na escola, e que por causa disso ela estava tendo todos esses sentimentos durante esse tempo todo, né? Essa agonia, esse aperto, essa ansiedade,
esse suor frio, sempre quando anoitecia. E ela vai trazer pra gente um exercício, né? De trazer a consciência. Para você, né? Todos os dias nós temos um exercício. E o exercício hoje é de você trazer à memória lembranças que fizeram sofrer. E a gente sabe que muitas vezes isso é difícil para muitas pessoas. Porque o nível dessas memórias vai mudar de acordo com a história de cada pessoa, né? Às vezes a gente acha assim, a questão dela de ter sido esquecida na escola, como que foi isso para uma criança. Mas tem muitas outras crianças que passaram por inúmeros traumas. E muitas vezes, hoje, conectados com as pessoas que eram para serem cuidadas, né? Que era para prover, que era para proteger, para dar segurança. E justamente essas crianças, né? Nós, hoje, adulto, tem a memória ligada, muitas das vezes, a essas pessoas. Então, é um processo necessário. Tem muitas vezes, né, quando a gente vai começar, dando aula, tem alunos que são amigas, então, dentro da disciplina de gestão e empreendedorismo, a gente faz muitas reflexões de autorresponsabilidade sobre o pessoal, porque atrás de todo CNPJ tem um CPF. Então, muitas vezes, assim, né, quando falou lá de prosperar e dar tudo, né, o versículo inicial em Jeremias fala: planos de fazê-los prosperar, não lhes causar dano. Mas é aquele dano que já tá carregando, né? Lembra lá na primeira live a gente falando dos pesos? E que muitas vezes é legítimo. Não é que não seja legítimo uma criança ter sido esquecida na escola, tudo que isso representou. Então toda aquela agonia que ela sentia é legítimo. Só não é legítimo mais carregar isso para a vida toda e desconectar, sabe, do que a gente realmente foi criado para ser, desconectar do propósito original de Deus. Então, como com essa consciência de que as dores são legítimas, mas que isso não determina o que nós somos, o que Deus tem para nós, o algo novo que pode ser feito, a gente precisa às vezes passar por esse processo, passar para deixar essa legitimidade lá, porque é o que nós já conversamos aqui em relação a eu só deixo de contar uma história de vitimismo, né, de sofrimento, de dor, quando eu ressignifico isso. Quando eu ressignifico que eu supero isso, eu vou contar um testemunho, eu vou contar uma história de vitória. Então, todas as histórias de pessoas, quando a gente vê lá que ela venceu, que você admira, a gente já vê que elas têm um passado. E que elas foram muito fortes, elas ressignificaram. Tudo que veio ali com legitimidade, que roubou da vida que já era propósito, que já era... Eu falando propósito, mas tem muita gente que fala assim, mas nada acontece se Deus não quiser. Foi nos moldando. E aí eu sempre também falava isso, gente. Nada acontece se Deus não quiser, se uma folha caiu foi porque Deus quis. Só que aí volta novamente. Quando nós pecamos, foi porque Deus quis. Aí todo mundo fica lá xingando a Eva, porque a Eva foi comer o fruto, porque ela deu o fruto para Adão, que era para as coisas serem diferentes, né? Então a gente tem que ter esse nível de entendimento também, da nossa autorresponsabilidade, do nosso poder de escolha, que tem um plano original, mas que tem o nosso poder de escolha. E essas escolhas, elas são feitas de acordo com o nível de consciência, de como ele está conectado na fonte. Então isso, onde foi que eu me perdi? Como se encontrar? Conectando na palavra, conectando a Deus. Porque assim, gente, a gente não tem como alterar nada do que foi escrito, né? Muitas das vezes, quando vai ler, fala assim, eu não entendi. Então vai ler, pede entendimento de Deus antes de começar a ler, né? A gente não quer aceitar algumas coisas, sabe? Da forma como tá. Eu tô falando assim, o meu processo, quando eu comecei a ler, né? Eu identifiquei que eu era extremamente idólatra, a questão de imagens.
Então eu ficava lendo. E aí tem uma questão, a gente não consegue mudar nada do que tá lá, mas o que tá lá pode mudar tudo em nós. Então, muitas vezes, a percepção de valor nossa, que foi adulterada pelos acontecimentos da vida, muitas vezes legítimos ou não, ele não determina o valor e o plano original que Deus tem para nós e que nós podemos conectá-los nele. Então, no exercício de hoje, pede para você trazer à memória pelo menos 3 acontecimentos que aconteceram na sua infância, na sua adolescência. Escreva o que aconteceu e qual foi o sentimento resultante do que aconteceu. Como você se sentiu? E aí você vai escrever sobre isso para poder entender. Muitas vezes os sentimentos, as reações, sabe? A gente vê aquelas pessoas explosivas e aparentemente naquele momento não aconteceu nada que justificasse tamanho ato. Mas é porque aquilo já estava interiorizado e vem à tona, sabe? Explode. O copo já estava transbordando. Às vezes tem pessoas extremamente retraídas que não socializam, ficam num cantinho reservado, que não interagem. Qual a memória, né? O que vem à mente, o que aquela pessoa escuta? E qual o nosso olhar de sensibilidade para isso, para entender que todo mundo tem uma história, todo mundo tem um processo. Conversando assim, a gente identifica isso, né? Pessoas às vezes que tiveram muita dificuldade na infância, principalmente assim, questão de calçados, às vezes de alimento, que hoje a pessoa tem um excesso naquela área, né? A gente tem 2 pés, mas ter muitos calçados, assim, a pessoa abençoa e focar naquela área, né? De armário cheio, geladeira cheia, muitas vezes vai perder as coisas, mas aquela escassez, hoje gerou aquela atitude, eu posso adquirir. E aí muitas vezes as pessoas vão querer falar para essas pessoas de inteligência emocional, de saúde financeira, de economizar, de juntar, de comprar, de adquirir outras coisas, de fazer investimentos. E aí a gente não entendeu a causa. Sabe que o maior investimento, o maior projeto que aquela pessoa queria para poder às vezes comprar aqueles calçados, era ter um armário cheio, geladeira cheia. Entende que a percepção do valor é diferente? Que para muitos era uma compra normal, de supermercado, no mês, de quando pra gente sempre foi acessível, você poder ir lá e comprar. Ai, tá falando tal coisa, eu vou ir lá. Agora pensa uma outra realidade. Aquilo não é uma compra, entende? Aquela compra de calçado, para quem às vezes teve a infância toda sem calçado, olhando os coleguinhas da escola, sabe? Então, assim, conversando com outras pessoas, escutando histórias, eu consegui perceber isso, até a percepção, muitas vezes, de gratidão, sabe? Eu vi muitas vezes eu não era uma pessoa extremamente grata pelas coisas que eu tenho, porque elas simplesmente eram normal. E aí vem a pergunta, né? Onde que as coisas extraordinárias que estão morando já no simples que nós temos, elas deixaram de ser extraordinárias, simplesmente porque elas passaram a ser normal. Normal quando, sabe, uma criança que, por exemplo, nasceu indo pra praia. Ela chegar à adolescência dela e ir pra praia, é normal numas férias. Às vezes o estranho pra ela se ela não for. Agora pensa, a pessoa, né, teve a vida toda, uma coisa sofrida, e vai chegar lá na adolescência, muitas vezes já na velhice, para conhecer o mar. É igual nós mineiros aqui não tem. Então, assim, tá vendo que o nível é diferente? E se a gente observar as crianças de hoje, né? O nível de acesso delas, independente da nossa situação que teve lá na história financeira, o nível de acesso delas é diferente do nosso. Independente da situação financeira hoje, elas têm mais acesso, conhecimento,
Mesmo que às vezes não de acessar, de viver, de sentir, mas de conhecer e saber que aquilo existe, o nível de exigência é maior e que, consequentemente, o nível para ela sentir é assim, uau, é diferente. Quantas, assim, uma reflexão, né? Não é muito fácil, assim. Coisas, por exemplo, às vezes você conheceu, experimentou isso esse ano. E aí tem uma criança, o seu filho, o sobrinho que está vivendo aquilo junto com você, para você é a sua primeira experiência. Quantas experiências que às vezes você viveu junto com seus pais? E eles já em idade, né? Diferente. E aquilo foi a sua primeira vez, mas também estava sendo a primeira vez deles. E em relação a isso vai nos forjando, né? Entrando nisso, fazendo a reflexão em relação à gratidão. E que a gente tem que buscar esse extraordinário. É igual aquela prosperidade que eu falei, aquela prosperidade de Deus que ela não tem valor. Quando às vezes a gente não observa essa prosperidade de podermos estar aqui, né? Porque já ficou normal você poder levantar, você andar, você comer, você falar, você se locomover, você ter saúde, você ter seus dentes. Então, onde foi que nos perdemos, né? Onde foi que nos perdemos que a gente parou de ver o essencial, o que realmente importa? Muitas vezes por coisas que aconteceram lá, grandes ou pequenas, mas que não têm o direito de nos tirar a beleza do hoje e do que ainda está por vir. De carregar, às vezes, aquele dia lá, ou um segundo, um momento, uma palavra, ou várias palavras que foram ditas, repetidas, quererem continuar. Então, independente assim da sua idade, acreditamos que temos mais vidas ainda para viver do que passou. Independente da situação que for, ou se for menos, mas que seja com leveza, que seja com propósito, que seja conectado à fonte, que seja para viver a agenda de Deus. Então, o nosso exercício de hoje, a autora fala, né, que pode ser muito difícil para algumas pessoas, justamente como defesa nossa, que é trazer à tona essas lembranças. Muitas pessoas não vão conseguir lembrar. Ela fala que o exercício que ela fez foi pegar fotos de criança que ela tinha e dando vida a essas imagens, até ela conseguir vir à tona algumas lembranças, escrevê-la, entender o sentimento que aquilo causava, para poder ressignificar. Esse foi o nosso exercício de hoje. O nosso louvor indicado é Quem Sou Eu? Eu mando lá no grupo, né, gente, para vocês. E a nossa oração para encerrar, que nós vamos fazer juntos. Pai querido, eu apresento diante de Ti hoje a minha vida. Eu peço que Tu me tragas à memória todas as experiências que eu vivi e adulteraram minha identidade e meu valor. Eu clamo que limpes meu coração e minha mente dessas memórias, deixando que delas fique apenas o aprendizado, tornando-me mais forte, mais sábio, mais humilde e mais parecido com o ser humano que me fizestes para ser. Decido perdoar as pessoas que atacaram, mesmo sem intenção, com palavras e ações, a minha identidade dada por Ti. Eu amo todas e olho para elas com a mesma misericórdia que eu quero que Tu olhes para mim todos os dias. Declaro que a partir de hoje só aceito sobre mim o que vem de Ti e vou viver Teus projetos para minha vida, pois vou Te buscar todos os dias e conhecer mais de Ti, conhecendo assim a verdade sobre mim. Escuta minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que lindo, né, gente? Pois vou Te buscar todos os dias e conhecer mais de Ti, conhecendo assim a verdade sobre mim. Conhecer mais de Ti, conhecendo assim mais a verdade sobre mim. E hoje foi o nosso 6º dia do devocional. Seja um dia guardado, protegido, abençoado, cheio da graça, da presença, do favor divino de Deus, de boas escolhas, boas decisões, do favor divino te acompanhando, abrindo, que onde você for, né?
Jesus te acompanhe, que Ele entre e saia com você, que só te dê os acessos permitidos por Ele, que você só acesse as portas que Ele já abriu, já determinou para sua vida com propósito. Em nome de Jesus, amém.